Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aula da nossa disciplina de gestão de materiais. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema gestão de estoques. Vamos lá, não deixe de assistir até o final e ler o material de apoio. Bom, queridos alunos, dando continuidade, nesse universo da gestão de estoques, é necessário que a gente entenda, né, a necessidade de existir indicadores de desempenho. Para que isso, professor? Para que, o gestor, tenha condições de avaliar de maneira mais assertiva, a sua gestão de estoques, o que é que está sendo feito. Lembre-se sempre da frase, aquilo que a gente não consegue controlar, aquilo que a gente não consegue gerenciar, não se está fazendo administração, não se faz gestão. Então, para que se faça uma gestão eficiente, é necessário que existam indicadores de desempenho claros, e não é ao contrário para a gestão de estoques. Então, aqui dentro da gestão de estoques, nós temos diversos indicadores de desempenho. Nós vamos tratar de três, que são os três mais relevantes, vamos dizer assim, do ponto de vista de gerenciamento de estoque. O primeiro deles é a rotatividade de estoque. O que é isso, professor? Rotatividade nada mais é do que a gente entender quantas vezes o meu estoque gira, em uma determinada quantidade de tempo, geralmente no trimestre, no semestre, no ano. Então, entende-se de que quanto mais vezes o seu estoque, o estoque da instituição, ele consegue girar ao longo dos anos, ou seja, ser vendido e ser recomprado, vendido e recomprado, vendido e recomprado. Quanto mais vezes você consegue girar o seu estoque ao longo de um ano, mais lucrativa a empresa é. Então, é importantíssimo a gente entender a rotatividade de estoque. Por quê? Porque você entende que você identificou corretamente a tua demanda, você identificou corretamente a necessidade do seu público e você está comprando exatamente aquilo que é necessário. Então, você vai com baixo custo de armazenamento e alto índice de venda. Então, você vai girar o seu estoque várias vezes durante o ano e isso é essencial para o processo. O outro indicador extremamente importante é o índice, o indicador de cobertura ou antigiro de estoque. Aqui a gente identifica exatamente a quantidade necessária para que a quantidade de estoque, ou em dinheiro ou em quantidade, isso é importante a gente dizer, o quanto é necessário você ter em um determinado período de tempo. Então, se eu sei que meu estoque girou 12 vezes durante o ano, então eu tenho ali, naquele 1/12, ou seja, em um mês, eu tenho condições de saber quanto exatamente eu preciso de estoque, para que eu consiga atender plenamente os meus consumidores. E, logicamente, o indicador de nível de serviço ao cliente, que nada mais é do que um indicador de satisfação do consumidor, que eu levo em consideração a quantidade de pedidos que eu tive durante um período de tempo e quantos a empresa realmente atendeu. Então, quanto mais próximo eu tiver quanto mais próximo eu tiver da satisfação total de todos os pedidos que foram solicitados, melhor é para a minha organização. Então, nós temos esses três indicadores que vamos tratar de cada um deles separadamente. Vamos lá. Bom, queridos alunos, como a gente já estava tratando anteriormente, eu disse para vocês a importância da rotatividade do estoque. A rotatividade, como eu já disse também, ela leva em consideração a quantidade de vezes que o estoque gira em um determinado período de tempo. Então, aqui a gente vai, essa rotatividade, ela está intrinsecamente ligada com a necessidade de capital de giro. Por quê? Porque eu vou entender exatamente quanto de recursos eu preciso para que eu consiga girar o meu estoque de maneira efetiva. Então, aqui é importantíssimo a gente entender o quantas vezes eu giro e quanto realmente é necessário para que se gire. Então, aqui o giro de estoque
é dado, né, por essa formulazinha básica aqui. O giro ele é igual ao consumo médio anual dividido pelo estoque médio. Né? A gente vai já ver um exemplo para que a gente entenda e compreenda de maneira mais clara o que seria, né, a rotatividade de estoque. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, nosso exemplo. Né? Mas recapitulando, né? O giro de estoque é igual ao consumo médio anual dividido pelo estoque médio. Então, aqui é o nosso cálculo de rotatividade de estoque. Vamos agora ao nosso exemplo. Né? O custo anual de papel A4 consumido em uma Assembleia Legislativa é de R$ 120 mil. Então, o que é que eu tenho aqui? Né, o meu consumo médio anual, né, de um determinado produto, né, de um determinado órgão público. Então, nós temos aqui que esse consumo médio é de R$ 120 mil. Seguindo, uma vez que o seu estoque médio é de R$ 8 mil, o seu giro de estoque será. Então, aqui o que, é que a gente tem aqui? A gente tem que o giro de estoque ou a rotatividade de estoque é igual ao consumo médio anual, que no nosso caso aqui é quem? 120 mil, que é o consumo médio anual, tá aqui é o custo anual de um determinado produto, que é o papel A4, em um determinado local, que é na Assembleia. Então, nós temos aqui 120 mil reais, dividido pelo estoque médio. Então, continuando aqui, nós temos que uma vez que seu estoque médio, tá aqui ele já diz na questão, é de quanto? 8 mil reais. Então, nós temos que o estoque médio é igual a 8 mil reais. Então, nós temos o que? Fazendo aqui essa conta, nós temos 120 mil dividido por 8. Aqui a gente vai ter exatamente que meu estoque médio é igual a... A gente pode até simplificar aqui, né? A gente corta os 3 zeros daqui, corta os 3 zeros aqui, a gente fica aqui, ó, 120 dividido por 8. Então, essa continha básica vai dar igual a 15. O que é isso, professor? Quer dizer que esse estoque ele gira 15 vezes durante o ano. Ou seja, ele gira numa média menor do que um mês, né? Talvez aí a gente faça a conta ao pé da letra, mas é algo em torno de 20 dias. A cada 20 dias eu tenho que repor o estoque de papel A4. Então, essa é a ideia da rotatividade de estoque, eu entender de quanto em quanto tempo eu tenho que repor o meu estoque. Quanto mais ele gira, melhor para a organização. Bom, queridos alunos, aqui nós temos o nosso segundo índice, que é o índice de cobertura, indicador de cobertura, né, de estoque ou antigiro. Né? O antigiro está relacionado a que a gente identificar exatamente, né, tá aqui, ó, vamos dar a fórmula que é mais fácil da gente compreender. Né? Índice indicador de cobertura de estoque. Ele é igual ao estoque em determinada data e a previsão de consumo futuro. Então, aqui nós vamos identificar se a organização de fato tem condições de ter aquele estoque naquela data determinada. Vamos supor, mais na frente a gente tem um exemplo, mas vamos dar aqui um exemplo bem rapidinho. Vamos supor, né, que eu tenho aí, né, uma empresa que vende arroz. Né? Vamos supor que seja um supermercado. Né? E o meu supermercado ele tem o estoque em uma determinada data, por exemplo, hoje meu estoque de arroz é na quantidade de 50 kg de arroz. Né? 5 feiras nada, mas enfim, 50 kg de arroz. Então nós temos aqui que nossa cobertura de estoque é igual ao nosso estoque em determinada data, que é 50 kg de arroz, e eu tenho, por exemplo, uma previsão de consumo, né, para, né, o dia de amanhã, por exemplo, de 25. Então eu tenho aqui 50 dividido por 25
é igual a 2. O que é que isso quer dizer? Né, que eu tenho um estoque que suporta 2 vezes o meu consumo. Então, eu tenho 2 vezes o valor da cobertura de estoque. Então, essa é a ideia da cobertura. É tentar identificar, né, e identificar de maneira assertiva, de maneira direta, né, quanto a minha empresa suporta o meu consumo futuro. Mas vamos ao exemplo. Bom, queridos alunos, vamos lá. Colocando novamente, né, aqui é um exemplo mais prático, né, um exemplo que a gente vai entender um pouco mais sobre o antigiro, né, que é o índice de cobertura de estoque. Sempre leva em consideração, né, o índice de cobertura de estoque leva em consideração, né, quanto tempo o meu estoque aguenta, né, até quando eu posso cobrir com o estoque que eu tenho hoje a minha demanda futura. Então essa é a ideia do antigiro de estoque. Então vamos lá. Estão entendendo que a cobertura de estoques é igual ao estoque na data atual, né, o estoque atual, dividido pela previsão desse estoque no futuro, né? Previsão já está dizendo futuro, mas enfim, que eu só simplifiquei para a gente facilitar o processo. Então vamos ao exemplo. O que é que nós temos aqui? A empresa Horizonte Limitada possui 150 unidades de pneus. Então a gente já tem sabendo aqui que esse é o nosso estoque atual, 150 unidades. E a sua venda mensal, observe bem aqui que ele sempre dá o período de tempo, são de 35 unidades. Então nós temos aqui nosso cobertura de estoque é igual ao estoque atual. O estoque atual é 150 unidades. Então, dividido pelo quê? Pela previsão, né? Que aí sua venda né, média de venda mensal é de 35 unidades. Então, minha previsão de venda é de 35 unidades, dividido por 35. O que é que vai acontecer? 150 dividido por 35 é aproximadamente 4,3. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer, né, 4,3 o quê? Meses. Né? Eu tenho condições, né, de suportar meu estoque de pneus de 150 unidades, né? Eu tenho condições de aguentar com esse estoque 4,3 meses. Aí se você quiser depois transformar esse 0,3 aqui em dias, você pode. Então, e vai saber exatamente quantos meses e quantos dias. Então, o que é que você vai saber? Ah, eu tenho condições de suportar, sei lá, vamos colocar que seja 4 meses e 10 dias. Então, eu tenho exatamente dizer, olha, e se o meu pedido, se eu pedir hoje, ele demora 5 dias para chegar. Então, eu já sei que eu vou poder esperar tranquilamente os 4 meses e pedir aqui só quando terminar o quarto mês, porque eu ainda tenho 10 dias, eu tenho condição de fazer o pedido, chegar um novo pedido e ainda ter estoque suficiente para cobrir, né, a minha demanda. Então, essa é a ideia, queridos alunos, da cobertura de estoques. A gente entender quanto tempo dura o meu estoque, em quanto tempo o meu estoque atual tem condições de suprir a necessidade da minha demanda, certo? E por fim, e não menos importante, nós temos o nível de serviço. O nível de serviço é um indicador, no meu ponto de vista, no ponto de vista de alguns autores, um indicador também de satisfação do consumidor e principalmente do quanto a empresa está sendo capaz de atender os pedidos que são a ela solicitados. Então nós temos aqui que o nível de serviço, vou aqui simplificar a fórmula, nível de serviço é igual ao total de solicitações dividido, né? Total de solicitações atendidas dividido pelo total de solicitações recebidas. Como assim, professor? Muito simples. Vamos supor que você tenha, né, uma empresa que fabrica mesas e você, em um determinado período de tempo, recebeu 100 pedidos, sei lá, durante um mês. Você recebeu 100 pedidos de confecção, de fabricação de mesas. E desses 100 pedidos, você conseguiu, de fato, entregar 90. Então, o nível de serviço ele vai medir, né, o quanto você está sendo efetivo. Né? Quanto mais próximo de 1, melhor.
Então vamos supor aí, né, nesse exemplo que eu dei, vamos supor que você recebeu na sua empresa de fabricação de mesas, né, 100 pedidos. 100 pedidos em um determinado período de tempo. Por exemplo, em um mês, você recebeu 100 pedidos de fabricação. Desses 100 pedidos, você conseguiu atender dentro do prazo 90. Então, total de solicitações plenamente atendidas, 90. Então, o que quer dizer? Que seu nível de serviço está sendo igual a 0,9 ou 90%. Isso quer dizer o quê? Que você consegue atender 90% de suas solicitações, 90% dos pedidos. Então, quanto mais próximo, por isso que eu disse, quanto mais próximo de um, melhor. Porque se você tivesse atendido todas as 100 solicitações plenamente, você estaria atendendo 100%. Então, seu nível de serviço estaria 100%. Isso pode ser levado para diversas realidades. Vamos imaginar, por exemplo, né, que seja esse nível de serviço pode ser medido numa empresa varejista, que você chega lá a medir o número de clientes que chegam, né, solicitando um determinado tipo de produto, e você tem aquele produto e você entrega e vende aquele produto naquele momento. Então isso pode ser medido também o nível de serviço. O nível de serviço ele pode ser medido em diversos, né, locais da organização. Quanto mais próximo de um, mais efetiva a empresa é. E nós ficamos por aqui, queridos alunos, para a nossa aula de gestão de estoques, tratando essencialmente de indicadores. Quaisquer dúvidas, né, que tenham restado, vocês entrem em contato. Até mais, forte abraço.